Quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre gosto de dizer assim: bem-vindos à Casa do Pão. A Casa do Pão, porque é aqui que nos alimentamos do pão celestial. Amém? Há um salmo muito lindo, muito profundo, é o Salmo 100, que nos convida, faz-nos alguns convites: servir, celebrar, apresentarmos, entrarmos, render, bendizer. Vamos celebrar ao Senhor. Diz este Salmo: celebrai com júbilo, com alegria ao Senhor todas as terras. Diria desta forma toda a Igreja. Servir ao Senhor, servir, este servir é o servir de trabalhar, é o servir de cultuar, é o ser servo, é servo do Senhor, ser servo do Senhor. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, só Ele é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. E somos seu povo, agora somos seu povo. Graças a Deus. Eu esta manhã, ou há pouco, vim ouvir uma música muito linda que a cantora, nossa irmã Fé, dizia assim: só há uma única porta, e essa porta é a única que nos dá acesso ao céu. Por isso, nós temos de facto este convite: entrai por suas entradas, por suas portas, com ações de graças, nos seus atos e com hinos de louvor. Vamos render-lhes graças, bendizer ao seu nome, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. É a sua benignidade e a sua fidelidade. E hoje nós vamos, uma vez mais, então cultuar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor, depois vamos ouvir a sua palavra com alegria, que hoje vamos ouvir pelo servo do Senhor, mas daqui a pouco eu vou fazer também a sua apresentação. Para já é bem-vindo. Nós conhecemos muito bem o nosso irmão Manuel Duarte. Eu sempre tive uma dificuldade de decorar o seu nome por causa do Emanuel, mas dou graças a Deus pela sua vida aqui hoje conosco e pelo seu testemunho, naturalmente, que nós vamos ser abençoados também. Amém? Para já nós vamos então render ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração. Pai amado, é em nome de Jesus que eu elevo a minha voz até ao trono da Tua graça, pedindo-te uma bênção, Senhor, para aqueles que Tu separaste esta manhã, Senhor, para ministrarem louvor e ministrar a Tua palavra, Senhor, a nós outros, Senhor, que vamos ser ouvintes, que não sejamos apenas ouvintes, mas ouvintes, sim, da Tua palavra e praticantes da Tua palavra. Oro assim, agradecido ao Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. O louvor está com o nosso irmão Joaquim Vivas, meu mano, 15 Quero saudar a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. É tão bom estarmos aqui uma vez mais reunidos com este propósito de louvar a Deus. E se você ainda não agradeceu a Deus esta manhã, está na hora de agradecer. Aleluia. Ó Pai amado, nesta manhã nós queremos agradecer-te, ó Deus, por mais um dia, mais uma oportunidade que Tu nos deste de podermos acordar e assim virmos à Tua casa para Te agradecer pela noite, pela nossa vida, pela Tua misericórdia, pela Tua bênção. Obrigado, ó Deus, e nesta manhã estamos aqui para glorificar o Teu nome. Estamos aqui para louvar o Teu bendito nome. Glória a Deus, aleluia. Obrigado por esta manhã, Senhor, e recebe os nossos cânticos, o nosso louvor, que é unicamente para Ti. Estamos aqui para Te louvar. Te agradeço tudo em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé. É tão bom estarmos aqui juntos. Aleluia. E assim vamos dar início ao nosso louvor, cantando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Senhor, que entrará no Teu santuário para Te adorar. Santuário para te adorar.
que o Senhor possa ensinar-nos a amar. Nós muitas vezes pensamos, mas eu amo, isso é amar. O Senhor nos ensina a amar, porque o amor muitas vezes não conseguimos compreender o significado do amor. O amor é Jesus Cristo. Aleluia. Então, que o Senhor nos continue a ensinar a amar o nosso próximo, a amar-nos a nós mesmos e, sobretudo, a amar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mais um coro. A minha alma está cheia de paz. A sua alma está cheia de paz? A minha está. Aleluia. Minha alma está cheia de paz porque Jesus Cristo é o meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Um hino de vitória vou cantar no céu, não sei. Eu acho que são muitos hinos de vitória. São muitos hinos de vitória que nós vamos cantar. Aleluia. Glória a Deus. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Aleluia. Vamos elevar a nossa alma ao nosso Rei, ao Cristo Jesus. Elevo
Amém. Oh, glória a Deus. Vamos continuar a cantar. Cantarei, cantarei, Hosana. Aleluia. Amém.
Aleluia. Com todos os fiéis falarei. Viva o Rei, viva o Rei, viva o Rei Jesus. Amém. Vamos cantar no último coro deste período de louvor. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor. Aleluia. Glória, glória a Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. 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 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. 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 Amém. Glória a Deus. Quão bom é e agradável estar na presença do Senhor e cantar louvores ao seu nome. Eu peço ao irmão, uma irmã, que ore agora ao Senhor, ore ao Pai, pedindo uma bênção muito especial para o seu servo, que vai trazer a palavra de Deus a todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Ti, para tudo Pai sempre. amado,
É em nome de Jesus que nós oramos. Oh, glória. Agradecidos. Glória, Porque tu és, na verdade, o dono da bênção. Amém. És o dono da vida, Senhor. Depois, Senhor, desfrutarmos, Senhor, da tua presença. Aleluia, Deus. Deste Obrigado, obrigado. E, Senhor, de oração e gratidão nos nossos corações. Quero, Senhor, pedir uma bênção para o servo que tu trouxeste esta Glória a manhã. Deus. Uso a tua soberana Bendito vontade. o nome do Senhor. E sempre agradecido, Senhor, oro para que não seja homem a falar, mas sim do Espírito Santo. Amém, Pai. Apenas ser tu servo, naturalmente vai ser aquele instrumento que tu vais usar, Senhor, para ser bênção para nós. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos, e eu vou passar a palavra ao nosso pastor. É bom louvar ao Senhor, não é? É bom então entrarmos na sua presença com hinos de louvor, não é? Só mais uma oraçãozinha, meus amados. Os nossos queridos irmãos que estão encamados ou impossibilitados pelas suas dificuldades de mobilidade estarem connosco. Pai querido, nesta hora, Senhor, eu te peço que tu abraces os nossos queridos, Senhor, que estão no seu leito, Senhor, com dificuldades. Tu sabes e conheces todas as coisas. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo console os seus corações. Cada vida, Senhor, está diante de ti, Senhor. Assim como nós, Senhor, também temos este privilégio, Senhor, de ouvirmos a Tua Palavra, cultuarmos a Ti, render a Ti graças, dar-te a Ti o sacrifício de louvor que é o fruto dos nossos lábios. Da mesma forma que essa bênção possa chegar também aos nossos queridos que muito amamos. E temos continuado a aprender a amar. Em nome de Jesus. E chegou o momento de nós, então, ouvirmos a Palavra, o alimento que o Senhor tem para as nossas almas. Hoje, excepcionalmente, temos os nossos irmãos de Alvar connosco. Hoje não celebramos o culto em Alvar, é um período ainda de férias e, portanto, pela graça do Senhor, certamente, os meus queridos também vão ser abençoados. E os nossos irmãos que também estão de férias. Diretamente, não vou dizer a cidade, que eu não fixei a cidade. Ó, irmão, eu pedi ao Emanuel para o apresentar corretamente e guardei a mensagem no telemóvel e pus o telemóvel a filmar. Mas é assim, é uma alegria muito grande que recebemos aqui o nosso irmão Manuel Duarte, que está servindo ao Senhor como diácono na Igreja Batista Luz das Nações. Ali, aqui não sei se direi distrito de Nova Iorque, mas é naquela região de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Esta manhã estava a pensar assim, nós dizemos sempre que é a América, mas na verdade a América é muito maior do que o próprio Estados Unidos da América, mas o que importa é que nós não vamos esquecer de orarmos sempre também pelos nossos que estão servindo ao Senhor. E se a Igreja Luz das Nações é a Igreja do Senhor, esta Igreja é do Senhor, o logo está na sua casa, meu irmão, sinta-se à vontade. Amém? Bom dia a todos, a quem já me tem conhecido e aqueles que não. É a primeira vez que estou aqui neste púlpito. Pensando que não, estou um pouco nervoso. E não pela palavra, mas sim, talvez, para o meu português, que já está falhando um pouquinho, que já faço uma mistura de espanhol com português. Eu estudo uma Bíblia espanhola, eu faço os meus apontes em espanhol, assim que algumas palavras podem sair em espanhol, mas eu creio que todos vão entender. Não é? Amém? Assim que muito obrigado pela esta oportunidade, pastor José Maria, e a todos os crentes desta igreja, pela oportunidade que nos dá em estar aqui neste lugar, compartilhando da palavra do Senhor. E para isso, queria invitar-los a irmos a uma epístola aos Hebreus, epístola ou carta, muitos a classificam como carta, outros a classificam como epístola, e no capítulo 12 de Hebreus, e vamos ler somente 3 versículos.
do versículo 1 ao versículo 3, e diz assim a palavra do Senhor: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afrenta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Oremos. Bendito Deus, bendito Padre Celestial, te dou graças, Senhor, por estes momentos que me permites compartilhar a tua palavra, Senhor, que me unhas com o teu Santo Espírito, e aquilo que eu vou dizer, Senhor, seja exclusivamente das tuas palavras, e que venha realmente de encontro à necessidade de cada um aqui esta manhã. Graças, Pai, em nome, pelos méritos de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar-vos. O tema deste sermão, ou mensagem, é a carreira de todo o cristão. A carreira de todo o cristão. Esta epístola ou carta foi escrita mais ou menos entre os anos 63 e 64 depois de Cristo. O escritor desta carta está comparando aqui, segundo o que nós acabamos de ler, está comparando a vida cristã com uma carreira que todo crente deve correr. Mas, para correr, o crente tem que sair da plateia. Não pode estar sentado e correr ao mesmo tempo. Lamentavelmente, a maioria dos crentes lhe gusta estar na plateia e não gosta de correr. Então, é importante participar de uma carreira que hoje, não somente não foi no tempo de Paulo, que certamente foi o escritor desta carta. Uns dizem que foi o apóstolo Paulo, eu penso que sim, outros também dizem que foi Lucas. Eu não sei, porque realmente a palavra não nos diz, mas pela Escritura, me parece a mim que foi o apóstolo Paulo que escreveu esta carta. Agora, o primeiro ponto, podemos perguntar: quando é que se deve correr esta carreira? Sim, porque qualquer um pode perguntar: quando é que devemos correr essa carreira? Pois eu diria, a partir do momento em que nos convertemos ao Senhor. É o momento em que nós todos fomos salvos. É o momento em que nós outros aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Esse é o momento exato. Essa é a carreira do cristão. Por isso o autor da carta está aqui comparando realmente que a vida cristã é como uma carreira. E que nem todos querem correr. Não é? Então, no versículo 1 diz, na versão espanhola, pois diz, é um pouco diferente, diz aqui, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, diz, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. No versículo 1 começa, portanto, na versão espanhola, diz que, portanto, ou assim que,
Isto implica que, anteriormente, o escritor ha dito algo muito importante em resposta a esta pergunta. A palavra, portanto, se está referindo a algo. E esse algo, o que é que pensa que seja? É uma pergunta que estou fazendo. A quem está referindo aqui o autor? Portanto, assim que, ou seja, é uma continuação do que há dito antes do versículo 12, do capítulo 12. O autor está aqui falando de quem? Dos heróis da fé, do capítulo 11. Toma atenção, porque é importante ler, mas temos que entender também o que é que a palavra nos está dizendo. Então, aqui está falando, no capítulo 11, o escritor está dizendo, e está falando daqueles que foram antes de nós outros, de nós. No que está caracterizando que foram homens e mulheres que foram pessoas de uma fé gigante, de uma fé com perseverança. Eles obedeceram a Deus sem saberem realmente o que é que estava por diante deles. Ou seja, eles podiam imaginar, Deus nos está mandando fazer isto e fazer aquilo, será que ele vai cumprir? E temos, por exemplo, Abraão, saiu da sua terra, mas obedeceu, não sabia para onde. E se virmos eu creio que todos devemos ler esse capítulo 11, que é fantástico, onde vimos ali a fé de homens e mulheres de Deus, que sacrificaram as suas vidas, coisa que hoje os crentes não querem sacrificar, nem tampouco querem vir à igreja. Se está a chover, porque está a chover, se está muito calor, porque está muito calor, se está frio, porque está frio. E há sempre há uma razão sempre para não vir à igreja. Mas antes de vir à igreja, irmão, não estamos a fazer favor ao pastor José Maria, nem a este irmão, nem a qualquer um de vocês. A gente vem à igreja para honrar e glorificar e adorar ao nosso Senhor, aquele que morreu na cruz por cada um de nós outros. Amém? Glória a Deus. Então aqui, o autor dos Hebreus aqui nos está dando aqui umas partes bem importantes. Estes crentes confiaram que Deus podia fazer do impossível possível. Amém? Ou seja, segundo a palavra destes crentes, aqui fala de testemunhas. Estes homens e estas mulheres sacrificaram as suas valiosas posições. Eles obedeceram. E não obedeceram a um chamado qualquer, foi ao chamado de Deus. Ao chamado de Deus. Alguns foram despreciados. Alguns foram encarcelados. Outros foram discriminados. Outros foram apedrejados, torturados, açoitados. Alguns foram serrados por metade. Muitos foram devorados por leões. E simplesmente por la fé em nosso Senhor, em nosso Deus, Ele Criador dos céus e da terra. Ele é onipotente, onisciente e onipotente. Onisciente. Irmãos, esta história da vida destes homens e mulheres nos coloca numa posição muito difícil. E nos coloca debaixo de uma obrigação. Podemos ver que Deus estava na vida destes homens e nestas mulheres, mas sempre eram protegidos. Podemos ver, por exemplo,
Daniel, onde é que ele esteve? Na cova dos leões. E porquê que Deus não o livrou da cova dos leões? Podia livrar, sim ou não? Será que Deus não tinha poder para livrar da cova dos leões? Claro que tinha. Mas livrou da boca dos leões. Será que nas arcas de Deus podia evitar que eles fossem dentro do forno? Não é assim? Mas não, Deus permitiu. Mas livrou-os de ser consumidos pelo fogo. Amém? Esta irmã, porque estes homens e estas mulheres confiavam plenamente em Deus. Essa é uma fé muito grande, uma fé gigante destes homens de Deus. Lamentavelmente, nos dias de hoje, o cristianismo é muito diferente. Hoje servimos a Deus em segundo plano, em terceiro ou em quarto. Primeiro, nós. E a vida do cristão não é assim. O que a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiramente. Coisa que nós não fazemos. Primeiro a nossa vida. E só precisa dos filhos. E etc, etc. E Deus, vamos lá. Lamentavelmente a Igreja de Cristo está passando por momentos difíceis. E sabes o quê? E é natural, porque a Bíblia é claro, é bem claro. Mas o Senhor diz: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Não sabemos. Não sabemos. Ele diz: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Porque não é a quantidade, mas mais a qualidade. Mais a qualidade. Deus vai pagar as pessoas, Deus vai para o coração. Amém? A sinceridade, a honestidade. Se há ou não verdadeiramente a fé em essa pessoa, em esse crente, em esse filho de Deus. Então, por isso aqui, esta é a razão por a qual o escritor está falando no capítulo 12. Portanto, nós também, repara bem que o escritor não está dizendo, e vocês também, nós, ele está incluindo-se neste assunto. Nós também. É importante a palavra do escritor. Em outras palavras, depois de sabermos tudo o que aconteceu anteriormente aos nossos irmãos, nós não temos excusas. Porque se eles puderam suportar e ter fé em Deus, porque é que nós não podemos ter? Não somos homens como eles? Não somos mulheres como elas? Claro que sim. E por isso é que ele faz um chamado ao capítulo 11. Aqui o autor da carta. Ou seja, e diz: tendo ao redor nosso, não diz vosso, nosso, está-se incluindo, tão grande nuvem de testemunhas. Ele aqui está usando uma metáfora. Ele está falando de uma nuvem. E esta metáfora, creio que o escritor está visualizando uma grande quantidade de crentes, homens e mulheres, como exemplo da sua fé gigante. Amém? Porque o capítulo 11 fala de alguns, não fala de todos. Não fala. Mas quando eu leio a carta do capítulo 11, irmãos, eu sinto-me embrulhado. Tão pequenino que eu sou em comparação com estes homens e mulheres de Deus. Eu gostava de ser como, eu sempre gostava de ser, eu sempre digo, gostava de ser como o apóstolo Paulo. Um homem com vigor. Apesar do que fez à igreja, um grande perseguidor, tornou-se um grande perseguidor.
por sua própria nação, por seus próprios irmãos, em sangue. E foi um dos homens que correu mais risco de vida, de morte. Muitos problemas teve o apóstolo Paulo. Agora, irmãos, aqui há uma chamada de atenção, é que estes homens e mulheres de Deus são um exemplo vivo da sua fé, da sua fidelidade a Deus, do seu compromisso, coisa que hoje a igreja não tem compromisso com Deus, irmãos, não tem compromisso. E eu muitas vezes fico triste, porque é importante termos um compromisso, sabe porquê? Porque Jesus Cristo também teve um compromisso com todos nós. É um compromisso. O próprio Deus, é o onipotente, o Criador, se fez homem. E como homem, suportou a morte e morte da cruz. E ainda hoje, irmãos, tomem atenção, ele, apesar de se transformou em homem, nunca deixou de ser Deus. Mas depois do homem, ele foi para o céu. Nunca deixou de ser homem. Ele continua sendo homem e sendo Deus. 100% homem e 100% Deus. E eu creio absolutamente que ele ainda hoje me guarda as marcas em suas mãos, para que um dia nós, os crentes em Cristo, possamos ver que foi por nossa causa que as suas mãos foram perfuradas. Muito importante. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. E não há outro. Diz no seguinte, deixemos todo o embaraço. Na versão espanhola, pois diz, despojemo-nos. É quase a mesma coisa, não é? O sentido é o mesmo. Ou despejar-nos, ou deixar todo o embaraço. Aqui está dizendo que devemos privar-se de certas coisas. Ou seja, cada pecado é um peso. Existe peso que não é pecado. Pode converter-se realmente em pecado, verdade? E pode realmente provocar algo de problema para a nossa carreira cristã. Verdade? Por exemplo, o nosso trabalho pode ser uma causa, pode ser um peso para não podermos correr. O dinheiro, o amor ao dinheiro pode ser uma causa que nos pode impedir correr esta carreira de cristão. As nossas casas, um bom carro, a família, uma boa vida. A incredulidade, muitas das vezes, porque há crentes que muitas vezes que caem a incredulidade. Será verdade? E diz, o pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, que está muito cerca de nós, nos está rodeando, nos acusa, nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras. O pecado nos está rodeando sempre. Por isso o autor da carta nos está aqui falando desta maneira. Tudo isto pode estorbar, irmãos, a impedir a carreira cristã para podermos chegar aonde? Onde é que chega? A pessoa vai correr, onde é que quer chegar? À meta! E nós como cristãos também queremos chegar à meta. Verdade? Por isso está aqui usando, o escritor está usando este exemplo. Por quê? Porque um atleta, quando vai correr, irmãos, creio que vão com umas botas de trabalho, vão com uma samara vestida, vão com fato e com gravata. Não! Por quê? Porque isso estorba. Há que despojar-nos daquilo que pode estorbar. Recorda a mulher samaritana? O que é que ela deixou? Deixou o cântaro. O cego Bartolomeu, o que é que ele deixou? Deixou na capa.
aquilo que nos impede de correr a carreira cristã, devemos despojar-nos, devemos deixá-la de parte. Isso é importante. O que é que o autor dos Hebreus aqui nos está falando desta forma, que é muito importante para nós como cristãos. E diz: corramos com paciência, com perseverança, a carreira que temos por diante. Irmãos, claro que temos uma carreira, é difícil, porque devo dizer, irmão, não é fácil ser um cristão. Às vezes ouve-se crentes falar: não, ser um cristão é fácil. Não. Desde o Gênesis ao Apocalipse, que eu tenho lido e relido, nunca encontrei algo que fosse fácil para os filhos de Deus ou para os grandes servos de Deus. Nunca foi fácil. Não é impossível, mas é difícil. E nos nossos dias, irmãos, é muito difícil mantermos o que é cristão. Mas uma coisa assim, o cristianismo não é aquilo que a gente diz: eu sou um cristão. Não. É aquilo que os outros veem em mim. Aí é que me classifica se sou ou não cristão. As minhas palavras não contam. Porque eu normalmente digo, dentro das igrejas, toda a gente é santo. Quem é que não é santo aqui? Toda a gente é santo. E fora da igreja? Podemos dizer o mesmo? Por aí está o segredo. O segredo? Aí está o segredo. É importante, como estes homens de Deus, no capítulo 11 de Hebreus, foram homens de fé, realmente crentes em Deus, quer dentro, quer fora, em qualquer lugar. Porque um cristão, irmão, eu sou cristão aqui dentro da igreja. Porquê é que eu sou um cristão no meu trabalho? Porquê é que eu sou um cristão no meu estudo? Porquê é que eu sou um cristão junto com meus amigos? Claro, eu continuo sempre como cristão. Agora que sim? Estão de acordo comigo, não? Aleluia. Corramos com paciência. Aqui, o escritor desta carta, irmão, se está incluindo: corramos. Corramos. E sabe, como corredor, não é fácil também ser um corredor. Eu não sei se algum já foi corredor aqui, mas um corredor, irmãos, é preciso muita disciplina. É preciso força de vontade. Há que ter determinação, esforço, dedicação, autonegação. Temos que negar-nos a muitas coisas. Há sofrimento, há suor e há lágrimas também. Eu não sei, porque eu, quando vejo um crente a chorar, irmãos, digo: uau, como o Espírito Santo toca no coração deste irmão. A gente tem que perseverar, irmão, nesta carreira, porque a perseverança é muito importante. Quem tem perseverança também obedece e tem compromisso e é fiel a Deus. Recorda que em Salomão, que o grande predicador, pregador, Salomão, diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio. Ou seja, por exemplo, é melhor o fim, melhor é o princípio do negócio, por exemplo, do que o fim do negócio. E porquê? Qual é a razão? O que é que há entre o princípio e o fim? Expectativa. Mas há uma outra palavra. Imagina que eu
objetivo. Por exemplo, eu tive um táxi no meu povo. Foi para o meu táxi e eu, nos primeiros tempos, comecei a desanimar. Não havia clientes e raramente o telefone tocava. Eu disse, mas não dá para assistir. E muitas pessoas iam, aguenta. E o que é que significava isso? Paciência. É que é uma palavra, há uma palavra. Paciência. Não. Paciência. Perseverança. Mas também, paciência. Mas eu queria outra palavra. Entre o princípio e o fim tem que haver Fé. Fé. Hã? Caminho. Tem que Fé. haver perseverança. Hã? Perseverança. Perseverança. A perseverança é muito importante. Se um corredor não tem perseverança, você desanima. Não, estou cansado. Isto não é ser comigo. Eu, por exemplo, andei a aprender a tocar guitarra. E cheguei a falar, não, já não vou mais a coisa. Não é para mim. Não é para mim. Há que perseverar. Eu comecei, mas não terminei. E há muitos grandes assim. Salomão começou bem. Um homem que Deus lhe deu sabedoria como a ninguém. E não só sabedoria, é riqueza. Mas sabem o quê? Começou muito bem, mas não perseverou. Ao contrário. Como teve muitas mulheres, as mulheres lhe perverteram. E acabou muito mal. Começou bem e terminou em um desastre. E foi um homem mais importante do mundo, mais sábio e mais rico. Mas não perseverou. Começou bem. E assim passa com muitos crentes. Começam muito bem, mas falta a perseverança e há muitos, por exemplo, um estudante, por exemplo, pode começar muito bem e a dizer, vou deixar de estudar. Não persevera. E no trabalho é igual, há que perseverar. E nós, para chegarmos à meta, irmãos, como uma carreira cristã, temos que perseverar. Se começarmos, temos que terminar para chegarmos ao final. Amém? Eu não sei quanto tempo é que eu tenho, irmão pastor. Eu nas minhas mensagens sou um pouco alargado, mas quando... bem, então aqui a carreira cristã, irmã, devo dizer uma coisa, não é para pessoas débeis. Não. Para correr não é para pessoas débeis. Não é para pessoas flogas. O que é uma pessoa floga? Preguiçosa. Hã? Preguiçosa, malandra. Sim. Não é para essa gente. Não é para pessoas que não servem para nada, senão para pessoas que se esforçam, pessoas que se dedicam, pessoas que têm coragem, que são valentes. Recorda quando o Senhor falou a Josué: esforça-te e ser valente. No capítulo 1. Esforça-te. Nós temos que esforçar-nos, irmãos, na vida cristã, nesta carreira que temos à nossa frente. Algo interessante que me chama a atenção é que o escritor da carta emprega palavras que são favoritas. Por isso eu penso que o autor da carta é o apóstolo Paulo, e vocês podem fazer os vossos apontamentos, por exemplo, que não vamos perder tempo com isto, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, 24 e 25, e 2 Timóteo 4, 7 e 8, vocês podem ver que dá muito indícios que o autor foi o apóstolo Paulo. Certamente, como está a falar aqui de corridas, o escritor extrai uma figura aqui de um estádio, do mundo, de uma competição olímpica, para trazer a nós uma ilustração espiritual, a carreira cristã. E pergunta, por que é que todos os cristãos
somos chamados a participar de uma carreira cristã. Eu encontro 3 razões, pelo menos. E a primeira é pela palavra que diz portanto. Estas 3 frases são bem importantes. Portanto, vós também. Creio que não há necessidade de especular sobre quem é que está falando, não? Está falando realmente do capítulo 11, verdade? A segunda razão é que devemos correr esta carreira cristã com incentivos. Entendemos que uma carreira, que não é uma carreira de 100 metros que vamos correr, nem de 500 metros, senão uma carreira prolongada, até que Deus queira. Amém? Até que Deus nos permita, verdade? Mas aqui é onde nós podemos, onde o Senhor pode provar a nossa grande fé. Se é uma fé viva, se é uma fé morta, se é uma fé genuína ou se é uma fé falsa. E no versículo 3 diz assim, versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. De quem é que está falando aqui? De quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador, verdade? O escritor insta aos cristãos a reflexionar sobre os padecimentos do nosso Deus Jesus Cristo a nosso favor. A nosso favor. E por isso está bem explícito, por exemplo, em Isaías 53, aí vem o sofrimento do Messias, o que ele passou por cada um de nós. Irmãos, há uma outra parte bem importante e é para finalizar. É o capítulo 2. Aqui termina com uma passagem lindíssima e diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Em versão espanhola diz: postos os olhos em Jesus. Postos. Não só olhar, postos. Fixar. Permanecer. De onde tem posto os olhos hoje, irmãos? Onde é que a gente temos a olhar? O corredor correto e cristão, irmãos, não se pode distrair. Não pode perder-se no ritmo. Enquanto nós temos a mirada posta nos olhos, os olhos em Jesus Cristo, irmãos, tudo vai bem. Por isso ele diz: postos os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da fé. O autor, porquê é que diz que é o autor? Porquê é que diz a palavra autor? O que é que significa? A pessoa que escreve. Foi ele que escreve. Foi ele que fez a história. Ele diz autor. O término aqui, autor, o que é que se refere? O dono, alguém que tem a proeminência por ser o fundador, o criador da fé. Não é verdade? É por isso que ele é o autor. Por exemplo, há pessoas que têm autoria de. Autoria, é o autor. Verdade? E consumador. Aqui se está referindo à conclusão do caminho da fé. Ele começa em Jesus Cristo, mas também termina em Jesus Cristo. Por isso, o escritor está aqui usando esta declaração para pontualizar o papel supremo do nosso Jesus Cristo, que inicia na fé, mas também termina na fé. Fé em Jesus Cristo
A fé que capacita o crente a enfrentar as situações mais difíceis em essa carreira cristã. Irmãos, na conclusão, para concluirmos, há 6 passos bem importantes que acabamos de analisar. Primeiro, devemos correr a carreira cristã, mas é necessário uma coisa: despojar-nos de tudo, do pecado, de coisas que podem estrovar a nossa carreira. Qualquer coisa. Tudo o que impida a carreira. Segundo, devemos recordar essa nuvem de testigos, de testemunhas, que são um exemplo de fé, compromisso, fidelidade e obediência ao Senhor, que são os heróis da fé. Em terceiro, devemos considerar também os padecimentos do nosso Salvador. O que Ele sofreu em vosso lugar e em meu lugar. Em quarto, devemos perseverar na carreira cristã. Não é fácil, mas não é impossível. 5. Devemos pôr os olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu, para terminar, quero fazer uma reflexão de um homem chamado Jimmy Carter. Foi um dos presidentes da República Norte-Americana, que morreu recentemente, morreu em dezembro de 2024, com 100 anos. Mas quando ele era jovem, estudante, ele se apresentou, porque ele era da Marinha, e se apresentou ante um almirante chamado Reshover. Para quê? Para solicitar um posto em um submarino nuclear. Reshover lhe perguntou por suas notas na Academia Naval. Carter, que mais tarde foi presidente, Carter lhe contestou com orgulho que havia sido o número 59 de 820 alunos. Está uma boa classificação, verdade? Mas Carter, muito orgulhoso. Carter, claro, não é para menos, não é? Então, Reshover, em vez de felicitá-lo, não, lhe perguntou se sempre havia feito o melhor. E então Carter lhe contestou que não. Que não. Nem sempre fazia o melhor. Falou a verdade, não é? E então Reshover, que era o almirante, lhe fez outra pergunta que ficaria gravada na mente desse futuro presidente dos Estados Unidos da América. E porquê que não? Porque nem sempre faz o melhor. E então continuou, como cristãos, estamos chamados a participar da carreira cristã, fazendo sempre o melhor. Amém? E, irmãos, isto, porque quer o almirante, quer Carter, eram cristãos. E por isso, eu queria, um dia, vi esta reflexão assim, que coisa maravilhosa. E isto é para nós também, irmãos. Nós, como cristãos, nesta carreira cristã, devemos fazer sempre o melhor. Que Deus os abençoe a todos. Irmão José Maria, pode. Depois de ouvirmos o que ouvimos, confesso, não tenho palavras.
Mas sim, irmão, certamente o espanhol diz: postos os olhos em Jesus. Eu sempre gosto de dizer: os meus olhos devem estar fixos no Senhor Jesus. Fixar o nosso olhar no autor e consumador da fé. E sem mais considerações, ou dito de outra forma, porque quero deixar uma consideração, depois desta mensagem, terminar com o versículo 3, que sublinha bem aquilo que a Igreja hoje deve, depois de ouvirmos esta exortação à Igreja. Eu considero uma exortação à Igreja forte. Forte. Considerai. O versículo diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. E se nós não queremos desmaiar pelas dificuldades, pelo calor da carreira, né? Pelas adversidades que podem ser tempestades, podem ser obstáculos, pode ser muita coisa, pode ser rudimentos, pode ser, sim, pode ser tudo o que possa estar a impedir, uma capa ou outra coisa qualquer, não é? Isso pode nos fatigar. Então o que temos de fazer é considerar tudo aquilo que nós ouvimos esta manhã e perseguir-nos. É outra palavra que eu gostava também de deixar sublinhado, é perseverarmos. Sim, perseverarmos. Nunca desmaiar, nunca desanimar. E nada melhor eu convidar a igreja a ficar de pé e cantarmos um corinho. Pensei em alguns coros, mas penso que, tendo em conta o tema que a mensagem nos foi entregue esta manhã, a carreira do cristão, a carreira. Então, a melhor forma que nós temos que dizer ao Senhor é que o Senhor trabalhe então no nosso vaso, não é? Trabalhe, molde a nossa vida. Então eu quero ser, Senhor amado, como o barro nas mãos do oleiro. Para quê? Para que eu, feito à sua imagem, feito à sua vontade, eu possa então, por fim, ter as forças necessárias, as vitaminas, todas as vitaminas. E há uma coisa que o irmão disse muito bem, que como é que foi o atleta? Não foi o atleta, foi o corredor, não é? O corredor, ele tem que se preparar. Sim, preparar também com a alimentação, ter cuidado com a alimentação. E nós devemos ter também cuidado com a alimentação, que nós nos alimentamos a nossa mente e chega ao nosso coração. Amém? Então eu quero ser, Senhor amado, como barro nas mãos do oleiro. Vamos assim terminar este culto abençoado, para que o Senhor possa nos ajudar, de facto, a não esquecermos tudo o que ouvimos esta manhã. E sempre gosto de dizer que convido-vos sempre, vale sempre a pena relembrar, porque o vídeo fica publicado no YouTube, e eu dou graças a Deus que no YouTube gosta sempre de dizer assim: esta música tem direitos de autor, isto tem direitos de autor, mas não tem afetado o canal. Há outros vídeos que nós fomos afetados e, pela graça do Senhor, neste momento nós podemos ter esse alívio que nos vai deixando publicar, e qualquer parte do mundo pode ter acesso ao vídeo e ser abençoado. Quem nos pode ajudar a começar? Quero ser Senhor. Eu quero
toda a glória, todo o poder sejam dados, Senhor. Tu és o Senhor. Tu és, na verdade, o autor e o consumador da fé, Jesus amado. E por ti, Senhor Jesus, nós temos acesso à presença do Deus eterno, todo-poderoso, Senhor. E te agradecemos, Senhor, por esta palavra que tu trouxeste hoje ao coração do teu povo. A mim, Senhor, eu confesso que diante de tão grande nuvem de testemunhas, eu me sinto tão indigno, Senhor, tão pequeno, Senhor. E te peço, Senhor, na verdade, que nestes tempos em que nós vivemos, nos ajudes também, Senhor, a exercitarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Não, Senhor, não de forma alguma que nos queiramos comparar com os heróis que a Bíblia fala, os heróis da fé, mas que neste século XXI nós possamos interiorizar, Senhor, no nosso coração aquelas palavras que tu dissestes na despedida dos teus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Isto é sairmos, na verdade, da plateia. Isso é corrermos a carreira que nos foi proposta. Senhor, que esta palavra possa mexer com o coração do teu povo esta manhã, Senhor, e que nós possamos, na verdade, Senhor, perseverando na fé, correndo esta carreira, Senhor, para que também, Senhor, aqueles que nos observam possam considerar-nos, na verdade, fazendo a diferença neste mundo corrompido, caído no pecado, Senhor, para que também, Senhor, a nossa descendência seja poupada. Pai querido, oro também, Senhor, pela vida do Paulo, Senhor, que teve, na verdade, no passado dia, aliás, é hoje, Senhor, que está de parabéns, que tu abençoes a sua vida, Senhor, que ele possa, na verdade, Senhor, voltar-se a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. O Paulo que já ouviu, tem ouvido a tua palavra, Senhor, que ele possa, na verdade, Senhor, voltar-se, na verdade, a juntar-se àquele número, Senhor, de redimidos, Senhor, que te louvam e rendam a ti, Senhor, a honra, a glória e o poder. Pai querido, oro assim, agradecido ao Pai, no nome de Jesus, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Meus queridos e amados, tenham um bom domingo. Aquilo que posso dizer mesmo assim é: corram a carreira de fé. Amém. E deixem todo o embaraço, aquilo que nos possa provocar impedimento desta carreira de fé. Um abraço em Cristo Jesus. Amém.